Essa pauta toda está no Congresso. Está no O Congresso. senhor estava me dizendo, logo que a gente iniciou a entrevista, que há uma disposição muito grande para se avançar em algumas dessas pautas. Sim. Outras, o próprio presidente Bolsonaro disse que era para puxar um pouco o freio de mão em função desses conflitos de rua, né, que estão acontecendo na região aqui, no mundo inteiro, em vários países, né? Há uma... Quando você deixa de forçar a mão nessas pautas, dessas reformas, tributária, administrativa e tal, em função das ruas, você está admitindo que são pautas impopulares? Olha, eu acho que tem dois aspectos aí. Tem a dimensão econômica e tem a dimensão política. Do ponto de vista econômico, eu não tenho dúvida que quanto mais rápido você implementar as políticas, mais rápido o país retoma o crescimento e mais vigoroso será esse ritmo de crescimento. Isso do ponto de vista técnico, eu não tenho dúvida nenhuma. Em tese, com dinheiro no bolso, ninguém vai para a rua. Eu não tenho dúvida nenhuma. Vai trabalhar. Esse é um mapa de trabalho. Só que existe o outro, que é o mapa político, que diz o seguinte, olha, em vez de você querer, de repente, fazer tudo de uma vez, e já nesse ano agora tem eleição, e aí você acaba perdendo eleições em cidades importantes, isso, aquilo. E aí é a classe política como um todo, não é só o presidente, não, porque ele conversa com todo mundo conversa com ele. A pauta política, eu diria o seguinte, que a pauta econômica é apoiada, não só por ele, como pelo Congresso. Porque ela não é impopular no sentido de povo brasileiro. Entendeu? Ela é assim, por exemplo, nós estamos fazendo uma reforma administrativa. Ela é impopular no sentido dos interesses corporativos que influenciam o Congresso. Exatamente. Eu acho que a população brasileira está até esperando essas reformas. Então não é o caso do senhor deixar o presidente falar para o povo pressionar o Congresso, porque ele sabe que ano que vem vai ter eleição e que se o político não aprovar essa agenda, ele não vai ser reeleito? Não deveria ser essa a lógica? Eu acho em vez de ceder esses lobbies setoriais? Eu acho que o presidente não cederia pelo lobby em si. Eu acho que é mais por uma avaliação política, que aí pode ser dele, de quem está em volta dele. Por exemplo, tem sempre... Talvez o pessoal esteja aconselhando ele mal. Entendeu? Tem sempre gente que aconselha, olha... Porque são dois extremos, né? Tem duas visões, né? Uma visão é o seguinte, olha, faça as reformas rápido, o país vai crescer bem, vai dar tudo certo, isso aqui. Aí tem o pego que fala assim, não, olha, não adianta querer consertar o país para 40 anos e perder a próxima eleição. O melhor, conserta pelo menos por 4 ou 8 anos, que já está bom. 4 anos já está bom e ganha a próxima eleição, aí você conserta mais 4. Então tem todo tipo de conselho em volta de um presidente. Eu acho que o presidente tem muita determinação, ele sabe para onde nós estamos indo, ele tem apoiado sempre, e esse timing político é que é sempre foco de disputas. Uhum. Então tem gente que é do governo e tem gente que apoia o governo, que vai a ele e aconselha e fala, olha, dá uma pisada no freio aí, não joga muita coisa não. Agora, esse equilíbrio é difícil, porque se você andar muito depressa, pode ter risco político, mas se você andar muito devagar, pode acontecer o que aconteceu com o Macri. Foi bem devagar, foi tão devagar que ele perdeu a próxima. Entendeu? Nesse ano o senhor conseguiu convencer, sofreu um pouco, mas conseguiu convencer esses mesmos parlamentares a aprovar a reforma da Previdência. Teve várias vezes no Congresso, enfrentou o Congresso. Não é o caso de voltar? Eu tive muita ajuda e eu estou tendo mais ajuda ainda agora. Uhum. O clima do Pacto Federativo, que para mim era realmente a segunda mais importante, porque a primeira mais importante era o buraco da Previdência, porque aquilo engoliu o Brasil inteiro. Uhum. O juro já estaria lá em cima, o câmbio estaria explodindo também, estaria uma confusão danada. Então foi extraordinário o trabalho aí da Câmara e do Senado de apoiarem e aprovarem a reforma da Previdência. A segunda mais importante para mim era o Pacto Federativo, porque são 5 mil municípios, mais 26 estados e o Distrito Federal, todo mundo sem capacidade de gestão. Enquanto isso, recursos empossados para toda a área e fundos com dinheiro vinculado, ao mesmo tempo dinheiro carimbado, indexado, que você não tem como travar. Então, os governadores em desespero, conversei com vários governadores e prefeitos, falando, olha, não tem o que fazer, não tem o que gerir, não tem nada, está tudo carimbado, eu não tenho o que fazer, não tem capacidade de gestão. Então, nós precisamos dispor essas ferramentas para ele e, ao mesmo tempo, acenar com um futuro melhor, redistribuindo os recursos. Nós realmente, eu quando olho para Minas Gerais, eu vejo a França.
Quando eu olho para o Rio Grande do Sul, eu vejo a Itália. Quando eu olho para São Paulo, eu vejo a Alemanha. O Brasil é uma dimensão continental, são países aí dentro. Eles precisam ter esses recursos para atacar os problemas de saúde, educação, saneamento, segurança pública. No Brasil, 60 mil pessoas são assassinadas. Agora caiu 20%. Graças ao Moro aí, ao presidente, a coisa está caindo. Mas nós precisamos atacar esse problema. O dinheiro tem que ir onde o povo está. O dinheiro tem que descer, não pode ficar empossado aqui em Brasília feito está. Foi o sentido inverso que aconteceu nos governos anteriores. Exatamente. Que o pessoal vinha aqui todo vez, vinha com pires na mão para pedir Exatamente. E isso é uma das formas em que eu disse que leva à corrupção. Quer dizer, o dinheiro aqui em cima... Claro, você vira um grande balcão de... Um grande balcão de negócio. Então, eu acho que eu acho que a democracia brasileira, eu acho que o Congresso abraçou essas reformas porque ele também já tinha esse diagnóstico. O Congresso sabe que estava com um problema e que ele tem que resolver esse problema. E muita gente foi eleita, não foi só o presidente, esse povo todo que foi eleito também quer mudar a situação. Uma pergunta técnica. Reforma da Previdência, ok, e agora se fala em desoneração da folha. Não é contraditório? Não. Aí é que está. A desoneração da folha, da forma como nós pensávamos, ela estava embutida numa reforma tributária. Então, a reforma da Previdência está lá. Aí eu ia fazer o seguinte, uma reforma tributária onde você não ganha nem perde impostos. Eu só ia substituir a desoneração da folha, quer dizer, aqueles impostos cobrados sobre a folha, eles iam ser cobrados sobre as transações. Você cobra sobre outra coisa, para abastecer a Previdência que foi reformada. Você só ia trocar o funding, você ia trocar a forma como se financia. Porque hoje, isso é financiado da forma mais cruel possível. Como você falou, são 12 milhões de desempregados, mas na verdade são 40 milhões sem carteira de trabalho. Porque tem o que está desalentado, que não está nem na força, nem se considera mais desempregado, porque ele já nem procura mais emprego, está desalentado. Tem o autoempregado, porque ele não tem alternativa, ele vai ser vendedor de coisa na praia, vai tomar conta de carro, de flanelinha. Então é gente que podia estar empregada perfeitamente se não fosse o absurdo, o cruel, o inaceitável imposto sobre folha de pagamento. Então, nós temos aí um problema sério, nós temos que atacar esse problema. Nós estávamos pensando numa solução possível, não foi possível, nós continuamos pensando em outras soluções. Mas nós não podemos aceitar um imposto que gera 40%. Isso é um buraco atrás de outro, quer dizer, é uma arma de... Os encargos, os impostos sobre folha de pagamentos são armas de destruição em massa de empregos. São milhões de desempregados. Se nós conseguirmos desonerar a folha, nós criaríamos milhões de empregos novos. Mas isso tem que ser feito com uma compensação. Com uma compensação qualquer, exatamente para responder a sua pergunta. Você fez a reforma da Previdência, mas será que agora você vai abrir mão disso, não vai atrapalhar? Não, porque tira um e bota outro. E essa compensação tem que vir através de um imposto de movimentações. De um imposto qualquer que nós não conseguimos. Um CPMF ainda, que não pode chamar de CPMF. Não, ele não era efetivamente a CPMF, ele era diferente. Ele não é sobre movimentação bancária, ele é sobre pagamento. Vou te dar um exemplo. Problema de comunicação de novo. Problema de comunicação. Vou te dar um exemplo. Se o traficante de droga, traficante de armas, viesse com um caminhão cheio de nota e comprasse alguma coisa, um dos primeiros artigos, o primeiro artigo dessa medida que estava sendo elaborada, lá pelo Sintra, o primeiro artigo era o seguinte: a transação só tem valor se tiver sido recolhido. Só tem valor jurídico se tivesse. Era uma cláusula do Ives Gandra, uma cláusula muito inteligente. Quer dizer, o traficante de droga comprou um apartamento em Ipanema e não recolheu imposto, ele não tem a propriedade. Aquilo pode ser tomado dele. Então ele tem que recolher imposto. E não houve transação bancária nenhuma. Ele pegou o dinheiro que ele vendeu a droga, todo em espécie, foi lá, comprou. Não houve a transação bancária. Então não era um CPMF, era um pouco, bastante diferente, mas um pouco maldito, né? As pessoas... É isso que a minha pergunta sempre foi essa, né? Quem é mais maldito? Um que joga 40 milhões de brasileiros sem carteira assinada na rua ou um outro que incomoda os bancos? E o que fazer? Porque a cumulatividade desse imposto, nós fizemos estudos, a cumulatividade dos 20% de encargo trabalhista sobre a folha, se você tiver uma cadeia produtiva que tem 10 elos, se você pegasse aquele imposto sobre transações, o efeito acumulado depois desses 10 elos da cadeia, o efeito acumulado seria 4%. Já o efeito acumulado dos 20%
de encargos trabalhistas é 14%, é quase 3 vezes maior. Ou seja, é muito pior o encargo trabalhista do ponto de vista técnico do que o próprio imposto sobre transação, que é tão xingado por todos os economistas. E qual é a estratégia agora? A estratégia é cuidar de outras reformas, enquanto a gente pensa. De repente passar outras e... Vamos andando, vamos andando. O senhor tem vontade de entrar para a política efetivamente? Não, zero. Zero? Jamais. Zero. Já Jamais. teve? Zero. Nunca tive e nunca terei. Ou a sua experiência no Congresso te assustou mais ainda? Não, ao contrário. Não. A experiência tem sido gratificante. O senhor pensou em sair em algum momento deste ano? O senhor teve algum limite, algum momento limite? Não. Teve coisa que me aborreceu, certamente, mas a confiança do presidente, eu sempre disse o seguinte, eu precisava de 3 coisas para poder ter um desempenho aceitável. A primeira coisa que eu precisava era a confiança do presidente no meu trabalho. Ela sempre esteve presente. Em nenhum momento o presidente, conversando comigo, mostrou qualquer dúvida a respeito. Ele até questiona coisas, sim, é natural, ele fala, isso aqui não está, pensa nisso, pensa naquilo. É natural, mas nunca demonstrando qualquer desconfiança ou insatisfação. Compreensão. E essa era uma aposta minha. Eu dizia, eu acho que o presidente ele não gosta da reforma, ele votou contra a Previdência, o presidente isso, o presidente é corporativista, o presidente é contra a privatização, o presidente isso. Eu brincava e falava o seguinte, eu acho que ele vai evoluir muito mais rapidamente do que os economistas brasileiros, que levaram 10, 15, sim, 20 anos para chegar finalmente na defesa de uma economia de mercado. Que é a grande ferramenta de enriquecimento dos povos, né? Hoje, China, Rússia, todo mundo mergulhou nos mercados globais, estão saindo da miséria, 3,7 bilhões de seres humanos sendo removidos da miséria, mergulhando justamente nos mercados globais. Então, o presidente, a primeira condição nunca foi abalada. A segunda que eu falava era o seguinte, eu preciso e acredito que ocorrerá a cooperação do Congresso. Uhum. Porque o Congresso é que aprova essas medidas, você não aprova nada sozinho. Então, estão confirmadas as minhas expectativas. Durante a Previdência, acabou saindo num desenho final, essa reconfiguração final, ainda não foi aprovado a incorporação de estados e municípios, mas se sair, em vez de 1,2 trilhão para o governo federal, que foi a proposta inicial, sim, você acabar com 800, mas com os outros 400 de estados e municípios, é muito melhor para o Brasil, claro, esse equilíbrio entre estados e municípios, do que eu estar com aquele 1,2 trilhão e os outros entes federativos quebrados. É muito ruim. E o terceiro ponto? E o terceiro ponto era justamente o que andou mais devagar, mas finalmente está andando, que era a mídia convencional, que ajudou a construir todo esse regime democrático nosso por 30 anos, e ela, durante a eleição, ela perdeu o olfato. E foi justamente uma ruptura que eles sofreram, quando não só pela queda na credibilidade, pela perda de credibilidade que eles tiveram, como também pelas novas tecnologias digitais, houve uma ruptura da mídia convencional. E as redes sociais entraram a pleno vapor. Tanto que o presidente ganhou a eleição gastando menos de 3 milhões de reais. É um negócio absolutamente inédito. Eu acho que nunca aconteceu antes e nunca mais vai acontecer de novo do jeito que aconteceu. As mídias sociais tiveram um papel decisivo, e eu dizia o seguinte, eu tenho certeza também, então eu dizia, primeiro o presidente vai apoiar, segundo eu acho que o Congresso está maduro para fazer as transformações, porque não são só econômicas, tem a pauta também política. Nós vamos desembocar numa reforma política. Quando nós acabarmos a descentralização dos recursos, vai ter uma nova configuração, possivelmente em direção ao sistema distrital misto, porque os prefeitos, governadores e também os deputados serão base de poder local forte, porque eles terão recursos, que hoje eles não têm, tem que vir todo mundo de pires na mão para Brasília. Então, e a terceira condição é justamente esse amadurecimento, essa compreensão desse novo mundo que está chegando, que as mídias sociais captaram mais rápido. Então eu dizia o seguinte, eu tenho certeza
que não só as mídias sociais, mas também a mídia convencional, lá na frente convergirão todos para a construção desse novo mundo político nosso. E eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que isso vai acontecer. Já há essa percepção na pauta econômica. A mídia convencional toda entrou em apoio à pauta econômica e essa transformação que está acontecendo no Brasil. E, brevemente, eu espero que haja justamente essa maior tolerância, que foi justamente o objeto do comentário que eu tinha feito. Não adianta ficar apostando agora em jogar tacape para um lado e para o outro. Esse terceiro ponto vai demorar, parece que vai demorar um pouquinho mais. Esse é o que demorou mais. Tá bom, para encerrar, eu só lhe pergunto o seguinte: o senhor tem vontade de ficar, caso o presidente Bolsonaro venha para uma reeleição, o senhor tem vontade de permanecer no governo? Olha, isso é tão distante. Nós estamos vivendo cada dia aqui em Brasília. Okay. Hoje tem o saneamento. E quando o senhor disse semana que não tem... vem tem Banco Central. E quando o senhor disse que não tem vontade de ir para a política, por quê? É vocação. Vocação. Eu sou um economista. Perfeito. Quando eu estava em banco, quando eu tive um banco, as pessoas, você é banqueiro? Não, eu sou um economista. Você hoje está aqui, hoje eu sou um servidor público. Você é político? Não sou, não serei jamais. Não serei jamais. Eu ajudo mais o Brasil fazendo o que eu fazia antes. Eu escrevi em artigos em jornal, eu fundei escolas, eu fundei a Abril Educação, IBMEC, ensino, fundei escolas de ensino superior, escolas de ensino básico, ajudei a investir em hospitais, em sistemas educacionais. Para encerrar, uma mensagem eu prefiro isso. De fim de ano aí para o pessoal que ia para Miami e que agora está com o dólar a 4,20. 4,26. Brasil! E os que vão ficar no Brasil, que estavam planejando fazer um churrasco no fim do ano. Isso. Faz o quê? Vai ser o melhor Natal. Mas o pessoal que estava querendo fazer um churrasco no fim do ano. Vai ser o melhor Natal dos últimos anos. E nós vamos dar um jeito de fazer esse churrasco. Eu não sei ainda. Pelo quê? Eu não sei ainda. O pessoal do táxi lá me disse que eu estou com esse problema para resolver. Eu tenho que pensar. Agora, eu tenho que pensar sempre o seguinte. Quando tem a Petrobras, o problema do preço do petróleo, todo mundo fala que é do governo, porque tem a Petrobras, que é estatal. Quando tem um problema Agora, quando tem o problema da carne, graças a Deus não existe a Carnobras, porque senão o problema era meu mesmo. O problema da carne hoje é um problema sério que tem aí, a carne ficou cara. Agora, tem o frango, tem outras coisas, vamos segurar um pouquinho aí. Tem o gato. Agora, não, gato não, deixa o gato. Eu acho o seguinte, você agora me pegou, porque eu não tenho a solução para o problema da carne. Então, pessoal aí, desculpa, eu levei o susto da carne hoje de manhã, tem que pensar nisso, mas realmente é muito difícil pensar o que o governo vai fazer para a carne. Nós temos que ter uma mentalidade também, e isso é importante no Brasil. Tudo aqui é o governo. Tudo que acontece é governo. Se chover amanhã, como é que nós vamos fazer com a chuva? Se a carne subiu, como é que nós vamos fazer com a carne? Ora, nós temos um problema, a carne subiu, nós temos um problema, vamos resolver esse problema. Não compre, né? Eu acho que, por exemplo, eu não vou falar, mas se a gente realmente não comer um tempinho, o preço vai cair de novo. Mas eu acho até o seguinte, a beleza das economias de mercado é o seguinte, quando o preço da carne sobe, você manda um sinal automaticamente para o mundo inteiro dizendo o seguinte, olha, está valendo muito. O que vai acontecer no mundo inteiro? Em vez de abaterem rapidamente, ou em vez de criarem por mais tempo, etc., as pessoas vão acelerar um pouco o abate para poder antecipar a chegada da carne. Então, você vai deflagrar, no Brasil mesmo, como o Brasil é um grande país de agropecuária, você vai deflagrar forças, isso ali na frente desce. De repente a gente importa do Uruguai. Não, ali na frente desce, Primeiro, sendo uma economia de mercado e aberta, você traz do Uruguai, você traz da Argentina, você traz uma opção de lugar. Segundo, se persistir um pouco essa alta, ela dispara. Mas aí não pode sair do Mercosul, hein? Você está colocando problemas demais ao mesmo tempo. Obrigado, ministro. Abraço, Cláudio. Abraço a todos vocês. Obrigado pela atenção. Valeu. Pô, o cara me quebrou a perna no finalzinho. Não, essa frase do O cara me arrebentou.